Três Pontos, um programa da Universidade Aberta. 3 aspectos sobre um tema da atualidade serão esmiuçados por um especialista. Hoje, para nos falar da cibersegurança, temos como convidado o professor Henrique São Mamed, docente da Universidade Aberta. Que riscos podemos encontrar presentemente no espaço digital, tendo em conta que estamos a viver numa era de transição de um mundo analógico para um mundo em rede? Bem, neste espaço digital, onde hoje nós colocamos uma parte significativa da nossa vida, existem inúmeros riscos, nomeadamente os relacionados com a segurança da informação. Portanto, nós temos uma tendência natural de utilizar esta rede para partilhar, sem muitas das vezes o fazermos de forma absolutamente consciente. O que significa que partilhamos o que devemos, o que podemos, mas também o que não devemos e muitas vezes o que não queremos, algo que só vimos a perceber-nos demasiadamente tarde. As pessoas não têm sensibilidade, portanto, as pessoas no geral, na sociedade, não têm uma sensibilidade para as questões relacionadas com a cibersegurança no espaço digital e nesta era da informação, onde já agora temos uma característica que é o facto de nunca na história da humanidade se ter produzido tantos dados em tão curto espaço de tempo e em tão diversos e variados formatos, como seja imagem, som, texto, enfim, estruturado, não estruturado, e, portanto, significa que todas as pessoas, de forma não consciente, correm riscos de ver os seus dados perfeitamente devassados, utilizados de formas perfeitamente inadequadas e colocar em risco coisas tão críticas como acesso às suas contas bancárias, acesso à sua vida pessoal e até, se quiserem, no limite, perceber-se e dar informação para, enfim, quem quiser desenvolver atividades de meliante, poder utilizar simplesmente as redes sociais para determinar o percurso de uma determinada pessoa, de uma determinada família e até determinar com exatidão e rigor os melhores momentos para, por exemplo, proceder à intrusão de um espaço como uma casa, sabendo que as pessoas nesse momento estão de férias, porque toda a gente faz questão de colocar as suas fotografias quando efetivamente estão de férias, quando voltam e, portanto, isso é informação que não deveríamos partilhar e pelo menos não partilhar de forma tão aberta e tão gratuita. Por outro lado, as pessoas também não tomam alguns cuidados, porque hoje em dia nós podemos ser interpelados através de um telefonema proveniente, por exemplo, de um contact center, em que nos fazem uma série de questões, que nos querem oferecer um determinado produto ou serviço, e nós muitas vezes até fazemos e nem sequer temos a percepção, primeiro, que estamos a dar gratuitamente um bem que tem um valor intrínseco, que são os nossos dados, e por outro lado estamos a fazê-lo até de forma direta a um ambiente computacional, porque o operador desse contact center, na verdade, é uma peça de software com capacidade de processamento de voz e, portanto, que nos está a interpelar seguindo um guião que está pré-estabelecido. Portanto, perante isto, eu diria que os riscos são imensos e as pessoas não estão, no geral, preparadas para enfrentar os riscos desta sociedade digital. A mudança foi muito rápida e tivemos que a acomodar num espaço onde temos simultaneamente os imigrantes digitais, portanto as pessoas que nasceram antes de 2000, no qual eu me incluo, e depois temos os nativos digitais, esses que também, infelizmente, apesar da sua fácil utilização deste espaço digital, também continuam sem ter uma sensibilidade para os riscos da partilha e da segurança da informação. Existem limites que possam ser estabelecidos entre a legalidade e a proteção de dados? Onde termina e acaba a privacidade do cidadão, nomeadamente quando há empresas que fornecem dados? Nós temos legislação europeia que está em vigor, tanto em todos os países pertencentes à comunidade, e Portugal, por isso mesmo, não é exceção, e a que nós chamamos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou abreviadamente o RGPD. É uma legislação que determina, efetivamente, o direito e consagra o direito à privacidade dos dados de cada indivíduo, tanto no espaço da comunidade. A grande questão é, será que cada indivíduo foi devidamente sensibilizado para a utilização dessa legislação e da forma como ela pode ajudar individualmente a tomar decisões relativamente à sua informação e às empresas que conseguem capturar de alguma forma a mesma e depois utilizá-la? Pois eu diria que nesse aspecto falhámos imenso. Portanto, andámos e discutiu-se e realizaram-se imensas conferências, sempre com o intuito de perceber como é que se ia fazer a implementação e como é que íamos criar este novo lugar, que entretanto foi criado nas organizações de forma transversal, que é a pessoa responsável
pelos dados pessoais em cada organização, mas não discutimos a forma de como iríamos sensibilizar o cidadão comum para poder utilizar da melhor forma e para sua proteção essa mesma legislação, já que ela foi criada exatamente com esse intuito. E, portanto, é com base nessa legislação que hoje o cidadão pode assegurar que os seus dados se mantêm privados junto de determinada organização e que, por outro lado, consente a sua utilização por aquelas que lhe interessarem. E, portanto, põe na sua mão este controle. Se ela o sabe exercer, provavelmente a pessoa individual não sabe exercer. E, portanto, o que eu sugiro é que possa ser feito de forma massiva uma campanha de sensibilização para o RGPD e que as pessoas possam compreender de forma simples como é que podem utilizar os mecanismos que aí estão previstos para efetivamente poderem assegurar a privacidade dos seus dados pessoais, já que é um bem muito valioso. Que práticas ágeis para o dia-a-dia é que nos podem ajudar a prevenir e defender do cibercrime? Práticas ágeis é muito simples, é interiorizar que, primeiro, na internet nada é gratuito. E, portanto, tudo o que nós damos para a internet, alguém vai aproveitar. Muitas vezes damos muito mais do que aquilo que nós pensamos que estar a dar, porque o fazemos de forma absolutamente inconsciente. Mesmo quando pensamos que estamos apenas a usufruir de um determinado espaço onde conseguimos fazer um determinado download que até é gratuito e no outro lado seria provavelmente a pagar, na verdade, com esse download muitas vezes vêm outras peças de software que não são absolutamente detectáveis ou esperadas receber e que depois acabam por dar de volta para a internet muito mais informação do que aquilo que nós esperávamos ou que nós pensemos que efetivamente estamos a dar. E, portanto, não nos podemos esquecer disso. Por outro lado, também não devemos esquecer que a internet tem uma memória e uma persistência inigualáveis. O que é que isto significa? Significa tão simplesmente que se eu pegar numa qualquer rede social onde eu participe e faça, por exemplo, upload de uma imagem e minutos depois decida que afinal eu não devia ter feito upload daquela imagem, já não quero mais partilhá-la, eu vou a essa rede social e apago essa imagem. Fico com a ilusão que efetivamente já não estou a partilhá-la. Na verdade, na internet, a memória da partilha dessa mensagem persiste e essa imagem vai continuar a aparecer em vários outros espaços e nunca mais vou ser capaz de efetivamente proceder à sua remoção efetiva desta rede. Portanto, o conselho que eu dou é tenham, por favor, muita consciência antes de fazer qualquer ato. É o único conselho prático, concreto e ágil que eu posso dar. Chegámos ao final deste programa dedicado ao tema da cibersegurança. Não se esqueça que pode ouvir em plataformas de podcast e videocast. 3 pontos: a Universidade Aberta e a Atualidade. Até breve.